Olá, amigos e amigas do YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 48 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso agora de Epistemologia desde a aula 21, da aula 1 até a aula 20, curso de introdução, no caso dentro do curso, né? O módulo ou tomo de introdução e fundamentos de filosofia, onde ao terminarmos eu produzi uma extraordinária apostila, o qual está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é convidado a, lá tem muitas questões, exercícios nessa apostila, você é o nosso convidado, fique à vontade de comparecer lá no meu site e comprar também outros cursos, outros materiais que estão lá à venda. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos em frente então. Já aparece para você na tela aí, ainda dentro de epistemologia, ainda dentro de teoria, né, do conhecimento. Estamos aí com a aula 48, que é a tábula rasa. A tábula rasa de John Locke. Tábula rasa, também chamada de doutrina lockeana das ideias, ou white paper. White paper. Ou papel em branco, né? Papel em branco, white paper, expressão americana, papel em branco. Bom, John Locke, 1632 a 1704. Vamos em frente, direto aí na tábula rasa, direto aí na verificação do seu pensamento. Deixa eu dar uma apagada aqui, porque acabei, né? Agora está valendo aqui a aula, né? A expressão tábula rasa, pessoal, a expressão tábula rasa foi cunhada com valor epistemológico, ou seja, ligado ao conhecimento, de que o homem nasceria como que se fosse uma folha de papel em branco, white paper. Pessoal, preste atenção, expressão muito utilizada na psicologia e também na pedagogia, tá? Tábula rasa. Qual é a questão? O homem, quanto ao conhecimento, nasce sem nada, nasce raso, nasce em branco, nasce vazio quanto às questões do conhecimento. Ele não há, aqui na tábula rasa, né, nós estamos falando aqui de empirismo, tá legal? Empirismo de Locke, não há de se falar num conhecimento inato. O homem não traria um conhecimento, não haveria um conhecimento pré-existente para que se falava. Não. Aqui o foco, eles até são flexíveis em alguns pontos, tá? Mas o foco aqui na tábula rasa, nessa teoria, é que o homem nasce em branco. Exatamente assim, em branco. E ele vai formando o seu conhecimento no decorrer do caminho através das experiências, através dos sentidos, através da captação pelos sentidos. Beleza? Vamos em frente então, pessoal. O homem nasceria como se fosse uma folha de papel em branco, white paper, ou seja, raso, vazio de quaisquer informações ou conteúdos ou saberes. O conhecimento, ou seja, as ideias, seria adquirido por processos ligados à experiência. Tá aí, ó, pessoal, a experiência. Esse quadrinho, essas palavras que estão em vermelho, resolvem 90%, 95%, 99% das questões das provas, tá? Então o conhecimento seria adquirido através da experiência, ou seja, a corrente aqui filosófica do empirismo, pois nasceriam da captação a priori, ou seja, antes, pelos sentidos no mundo exterior, beleza? Se nós formos para o racionalismo, nós vamos ver que a razão, não é, ela atua a priori, porque o homem traz o conhecimento inato. No racionalismo de Descartes, assim, o homem traz o conhecimento inato. No empirismo, não. O empirismo que de cara o homem já capta. O foco aqui é a experiência. Joia, pessoal? Primeiro ocorreria a experiência, para só depois se pensar. Ou seja, via razão. A razão no empirismo é a posteriori. Beleza, pessoal? Sendo diferente de Descartes no racionalismo, que primeiro vem a razão, para depois a experiência num segundo plano.
Então eu coloquei esse esquema aí para você entender, e numa comparação, você aqui estudar a tábula rasa e o empirismo, tranquilo, pessoal? Comparar aí com o racionalismo de Descartes, beleza? Tábula rasa de John Locke, né? Comparando. Formulamos um esquema comparativo entre as duas correntes do pensamento para ilustrar, beleza? Aqui na parte de cima, ó, nessa parte de cima aqui, ó, aí, ó, nessa parte de cima, você vai ver o racionalismo de Descartes, beleza? E na parte de baixo, olha a comparação. Olha a inversão, as flechas invertidas. Olha só essas flechas invertidas. A razão no empirismo vai depois, ó. Na linha do tempo, as ideias, a razão, são formadas num segundo momento. Percebe? No racionalismo, é a experiência num segundo momento. Porque o homem já traz uma carga de, vamos dizer assim, conhecimento com ele. No empirismo de Locke, a experiência, olha aqui, pessoal, olha aqui, ó, que eu estou grifando aqui de vermelho aqui, ó, a experiência se forma a priori, ou seja, antes vem a experiência. Experiência aqui, pessoal, o Locke vai dividir em sensação e reflexão. Já nós vamos estudar isso. Sensação e reflexão. E as ideias, é como ele chama a razão, aparece depois. As ideias aparecem depois e a experiência, dividida em sensação e reflexão, aparece antes. Joia? Então, primeiro vem a experiência no empirismo, para só depois vir o quê? Razão, as ideias. No caso aqui, foi assim que chamou o Locke. Joia? Vamos em frente. O ser humano nasceria com a mente totalmente vazia, nada diferente do que eu estou falando. Inocente e desprovido de conhecimento. Desprovido de conhecimento. Sendo o processo de formação do saber uma gravação. Uma gravação. Pessoal, ocorre como se fosse uma máquina tipográfica, uma máquina de digitar, um teclado ali, né, marcando, tá legal? Construindo, marcando empiricamente através das sensações. Então as sensações vai imprimindo, não vou usar essa expressão imprimir agora não, essas sensações vão formando, tá legal? O conhecimento, tá? Na mente do indivíduo aqui, na filosofia de Locke. Joia, pessoal? Aqui as experiências fornecerão o substrato bruto, ou seja, a matéria-prima para o cravamento, surgimento, brotamento e construção das ideias na mente. Não há um conhecimento inato. Não há, pessoal, não há um conhecimento inato. Não há. Joia? Diferente de Platão e Descartes. Platão no inatismo e Descartes no racionalismo. Ali havia um conhecimento, não é, inato. Então vamos beber da própria fonte aí, do ensaio sobre o entendimento humano, de Locke. Vamos ver? Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco. A mente é um papel em branco, vazio de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como vem a ser preenchida? É a pergunta. Como vem a ser preenchida? Em outras palavras, ele está perguntando, como que se forma o conhecimento nessa cabeça aí? A isso respondo com uma palavra, pela experiência. É uma experiência que está baseada em todo o nosso conhecimento. É na experiência que está baseada todo o nosso conhecimento. Então, todo o nosso conhecimento, todo o conhecimento é a base. A base desse conhecimento é, para John Locke, para o empirismo de Locke, a experiência. Entendeu aí o fragmento? Tábula rasa é isso aí. Tábula seria uma estrutura, tá? Essa é uma descoberta arqueológica. Beleza, pessoal? Nós temos aí uma tábula de escrita antiga.
joia? Isso era utilizado lá pelos povos, né? Povos, não havia um papel como hoje, pessoal. Então, povos antigos, né, em Roma, na Grécia, no Egito, enfim, nos povos sumérios, enfim, eles escreviam, não é que havia uma escrita, mas eles riscavam, eles se comunicavam, haviam símbolos, haviam códigos linguísticos ali se formando, beleza? Era comum lá nas margens do Nilo coletarem-se plantas, né, do rio Nilo, coletarem-se plantas lá no povo hebreu, né? Coletarem-se plantas e ali amassarem essas plantas, tá? E formarem ali uma espécie de papel, que eles chamavam de pergaminho. Pergaminho era um papel de plantas aquáticas. Era também feito, né, a escrita era formulada também através de rolos de papiro, né? Papiro e pergaminho. Não sei se eu troquei aqui as duas, tá? Bom, o papiro que era planta aquática, deixa eu só corrigir, perdão. O papiro era planta aquática, o pergaminho era feito de couro animal. Era uma espécie de uma curtição, né? Uma espécie de um tratamento ali no couro, e o couro era utilizado para se fazer esse pergaminho. Então o papiro era feito das plantas aquáticas e o pergaminho. Agora, tábula rasa era uma tábua onde pelo que eu pesquisei, passava-se uma cera, né? Porque riscar na madeira é brabo, pessoal. Né, é duro ali, enfim, é firme demais, é muito ruim de riscar. Então passava-se uma cera, que é fácil de riscar, né? Uma chuvinha boa aí, tranquilo. E ali pegava-se não era uma caneta, mas era uma haste, uma ponta parecida com, vamos dizer assim, do metal ali, era bronze, em regra era bronze. E riscava essa cera, beleza? Aqui você vê nessa imagem, se você olhar com cuidado, você vai olhar aqui, ó, você vai ver umas letrinhas bem aqui assim, ó, aqui tem letrinhas também, né? Está bem apagado, são muitos e muitos anos se passaram, já está até deformado aqui a parte da cera, né? Olha aí. Entendeu, pessoal? Então, para essa corrente de pensamento epistemológico, o homem, o ser humano é uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, no qual as experiências da vida vão imprimindo não, tira mas essa expressão é utilizada por David Hume, né? São colocadas, são, assim, grafadas ali, são registradas no intelecto humano. Vamos em frente. Formação das ideias. Formação das ideias. A formação das ideias em Locke podem se manifestar de duas maneiras ou tipos. As ideias podem ser simples ou podem ser complexas. As ideias simples subdividem-se em sensação, que podem também se dividir em primárias e secundárias, e reflexão. Já as complexas, né, estão falando aí de ideias, as ideias complexas dividem-se em modo, substância e relação. Assim, cacimba, não entendi direito essa divisão aí. Calma que vai vir um mapa mental para você entender isso aí. Legal? Bom, mas vamos aí beber mais uma vez da fonte do ensaio sobre entendimento humano de Locke. Todas as ideias provêm da sensação ou da reflexão. Todas as ideias, olha aqui, ó, todas as ideias provêm da sensação ou da reflexão. Essas são as duas fontes do nosso conhecimento. Então, quais são as duas fontes fontes de onde se origina o conhecimento? A sensação e a reflexão. Já nós vamos ver isso aí. Tá legal? Das quais jorram todas as ideias. Jorram todas as ideias que temos. Ou podemos naturalmente ter. Beleza? Tranquilo. Bom, para facilitar aí a nossa vida, né? Eu criei esse quadrinho, mas ali dando fiz uma releitura do quadrinho lá do Reale Anti-Série, que ele cita, né, ele mesmo copia e também faz uma releitura do Vani Rovik, tá? Então, bom, eu coloquei assim de forma que facilite mais ainda a nossa compreensão. E aqui nós vemos as ideias para Locke. As ideias para Locke se dividem em simples e complexas. Tranquilo? Até aí foi? Beleza? Ideias simples e complexas.
As simples são de sensação e reflexão, beleza? Sensação, primárias e secundárias. Foi até aí? Tranquilo? Sensação, primárias e secundárias. E complexas de modo, substância e relação. Foi até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vamos em frente, então. Ideias agora simples. Voltando aqui, ó. Nós estamos aqui agora, ó. Nós estamos aqui, ó. Ideias. Vamos estudar esse braço aqui, ó. Simples, que se divide em sensação e reflexão. A sensação em sensação primária e secundária. Depois, nós vamos estudar as ideias complexas, que se dividem em modo, substância e relação. Joia? Vamos então às ideias simples. Está aí aparecendo para você na tela. São as fontes de todo o conhecimento. É dali que vem o conhecimento. As ideias simples. Essas ideias formam-se passivamente na mente por um poder chamado qualidade. Foi assim que chamou o John Locke. Elas se dividem em sensação e reflexão. Vamos estudar a primeira delas, que é aqui, pessoal, a sensação. Então, as ideias simples se dividem em sensação e reflexão. A primeira delas aparece aí, a sensação. São as primeiras ideias. O que é sensação? São as primeiras ideias que chegam à mente. Primeiras ideias que chegam à mente, por ter sido captadas externamente pelos 5 sentidos. Então, tá aqui, ó. Estou aqui um copo de café. A primeira ideia que me chega sobre isso. Beleza? Que ele está num copo e por aí vai. Beleza? Não sei se caiu aqui a luz, né? Caiu aqui, deu um apago. Não, continua gravando ainda. Então vamos manter a nossa gravação, né? Refere-se àqueles primeiros dados. Tá chovendo, deu aí um picotada na luz, né? Vamos em frente. Refere-se aos primeiros dados captados pelos sentidos. São os primeiros dados captados pelos estímulos sensoriais e, portanto, provenientes do meio externo, responsáveis pelas modificações e registros na mente. Então, só aquele primeiro contato que eu tenho com aquele negócio. Beleza? Primeiro contato. Peguei um café, olha aqui, ó. Tive o primeiro contato visual, contato aqui pelo paladar e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Elas chegam até nós por intermédio de experiências decompostas. Tá? Aqui tem uma pontinha do atomismo, tá? É meio atômico isso aqui mesmo. São micro experiências que se juntam para formar uma experiência só. Você percebe? Você está vendo aqui o copo, na verdade, mas isso aqui tem uma composição de várias observações para se formar um copo. Aqui tem uma composição de várias observações para se formar um café. Legal, pessoal? Essas sensações podem ser divididas em primárias ou secundárias. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Sensações primárias. Sensações primárias. Sensações primárias referem-se às reais qualidades das coisas. Reais qualidades das coisas, dos objetos ou corpos. Então, é o que ele realmente é. É o que realmente é. A sua qualidade real. Beleza? A sua qualidade real. Aqui para você entender, ó, leva solidez, maleabilidade, condutibilidade, durabilidade, que realmente ele é, como matéria, beleza? Extensão, forma, massa, volume, espaço, divisibilidade, movimento, repouso, unicidade, variabilidade, beleza? E quantidade. Então, percebe? Que realmente ele se apresenta como matéria. Qual é a forma que ele se apresenta? Né? Qual é o volume que ele se apresenta? Beleza? São as propriedades agregadas à natureza do objeto. Joia? Tranquilo? Independem do observador. São inseparáveis da matéria. Ou seja, independente de quem está observando, ou seja, independente lá do sujeito cognoscente, o objeto cognoscível é inalterável. Ele conserva nele aquelas estruturas. Beleza? Desse modo, essas ideias simples classificam-se como exteriores, passivas, invariáveis e objetivas, porque correspondem às suas representações. Copo corresponde a copo. E fim de papo. Copo é copo. Tranquilo? E aí vem as ideias secundárias, né? Ideias secundárias. Nas ideias secundárias temos aí, ó, é a maneira como percebemos as coisas.
Então, a maneira como percebemos aqui já começa a ter uma participação, né, pessoal, da percepção humana. Refere-se às sensações atreladas ao modo e grau variável de percepção. Modo e grau variável de como percebemos. Joia? Pela mente do observador. São aquelas que dependerão da forma como captamos e percebemos sensorialmente as ideias e o jeito como os corpúsculos, micropartículas que a compõem a matéria se organizam. Então agora, da maneira como ela se organiza e eu percebo, vão nascer as ideias secundárias. Assim, essas ideias simples classificam-se como interiores, ativas, variáveis e subjetivas. Subjetivas porque podem não ser semelhantes aos seus corpos, né? Pode haver ali uma espécie de percepção diferente ao que é no corpo, né? Aí temos o sabor, o odor, o som, a textura e a cor. Aqui está representando exatamente nas ideias secundárias os 5 sentidos. Sabor, o paladar, o odor, o olfato, o som, a visão, a audição, o som, né? A textura, o tato e a cor, a visão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Foi então, né? Reflexão. Então, voltando aqui, veja, são ideias simples de reflexão. As ideias simples de reflexão, o que é isso? Ideias simples de reflexão ocorre pelo reexame e movimento do pensamento. Reexame e movimento do pensamento sobre um trabalho intelectual da própria mente ou alma. Então, pessoal, é uma espécie de, aquilo, eu tenho uma aula lá na Introdução e Fundamentos de Filosofia, onde a gente fala da reflexão filosófica. O John Locke não foge muito dessa reflexão filosófica, não. É um movimento da mente sobre ela mesma, não é? É um movimento de ir e vir da mente sobre ela mesma. Reexame é isso, tá? É um movimento que a mente faz sobre ela mesma. Reflexão é isso. Refere-se à verificação realizada pela mente sobre suas próprias atividades. Então é a mente verificando suas próprias atividades. Compõe a estrutura das ideias simples, voltando sobre suas próprias operações e pensamentos. Temos aí exemplo de reflexão, a percepção, a vontade, né, a voliticidade, vontade, o elemento volitivo da estrutura psíquica, por exemplo, a distinção, a composição, a comparação. Ele começa a comparar, né? Você vê que houve um avanço aqui, mesmo sendo ideias simples. A outra fonte pela qual, agora, ideias, o próprio Locke, né? A outra fonte, outra fonte, ou seja, não é da sensação, é a reflexão. Outra fonte, tá ligado? Tranquilo? Voltemos então aqui. A outra fonte pela qual a experiência supre o entendimento com as ideias é a percepção das operações de nossa própria mente, que se ocupa das ideias que já lhe pertencem. Então, a outra fonte, um baita trovão aí, hein? A outra fonte pela qual a experiência supre o entendimento com as ideias é a percepção das operações pela própria, olha aqui, pela própria mente que ocupa essas ideias, que se ocupa das ideias que já lhe pertencem. É a própria mente se ocupando dessas ideias. Nós temos então, quando a mente realiza esse trabalho e ocupa essas ideias, nós temos a reflexão. Tranquilo? Vamos em frente então. Vamos ver o próximo slide. Agora as ideias complexas. Voltando lá naquele mapa, as ideias se dividem em simples e complexas.
beleza? Olha aqui, ó, as ideias se dividem em simples e complexas, aqui embaixo. Aqui, ó, as ideias complexas de modo, substância e relação, beleza? Então, as ideias complexas. O que seria primeiro as ideias complexas? Provém do resultado da combinação. Aqui já começa a combinar as ideias. Combinação no mesmo sentido de soma, reorganização, associação interna dos dados coletados nas experiências, gerando outras ideias e percepções na própria mente. São aquelas formadas ativamente pela atividade do intelecto. Então eu tenho uma internalização maior, é o momento que as ideias vão sendo formadas, beleza, pessoal? E vão sendo combinadas, aquelas sensações vão sendo combinadas, e agora na combinação daquelas sensações, ó, na combinação das sensações primárias e secundárias, passando ali pelo crivo da reflexão, vão se formando as ideias complexas, porque aqui eu tenho combinações das ideias primárias com as ideias o quê? Secundárias. Ou seja, eu tenho uma soma, né? Lá no direito, quando estuda direito, né? Eu tenho uma soma. No estudo de direito, né? Tem o ato administrativo complexo, que é aquele que se forma pela reunião, fusão ou soma de duas ou mais vontades ou órgãos para se formar uma terceira vontade independente. Lá no direito, isso é no direito administrativo, né? No direito penal, nós temos o crime complexo, que é aquele que se forma pela fusão, pela soma de dois ou mais crimes, formando um terceiro crime com uma tipificação diferente. Por exemplo, aí o crime de roubo, ele é a soma do crime de furto, roubo 157 do Código Penal, né? Latrocínio, melhor, né? 157, parágrafo 3º do Código Penal, vai ser a soma do 155 do Código Penal, furto com o evento morte, que é o 121 do Código Penal, né? Mas aqui na aula de penal também, enfim, né? Nós estamos aí com as ideias complexas, beleza? Ideias complexas. Vamos em frente. Essas ideias complexas, que vem pela essa fusão, vem por essa mistura de ideias simples, compõe-se do resultado da fusão, junção. Opa! Eu sempre esqueço com a caneta que eu troco aqui. Pela fusão, junção, ou reunião, né? Ou conexão, ou síntese, tudo sinônimo de ideias, o quê? Simples. É um processo de conhecimento em que a mente rearranja a partir das primeiras ideias simples. São subdivididas em modo, substância e relação. E vamos em frente, então, nessa parada aí. Modo, substância e relação. Modo, a ideia complexa de modo, surge da combinação dependente entre as ideias simples de sensação e reflexão. Então, veja só, bastou combinar, beleza? Por exemplo, aqui juízo. Juízo vai ser a soma, vai ser a combinação da forma com a comparação. Raciocínio vai ser a combinação da divisibilidade com distinção, por exemplo, beleza? Gratidão, a soma ou a fusão, né, de variabilidade com vontade, discernimento de quantidade com distinção, perdão, de variabilidade com vontade, e amor, de volume com vontade. Pega aí no sentido dessas expressões. Substância, aparecem as combinações de ideias simples. Combinações de ideias simples. Mas o que vai acontecer agora? Que constatamos existir um substrato que as forme. Aqui que está a parada. Então tem um substrato, tem um ser, tem um poder, ou enfim, um substrato que forma essas ideias simples, forma essas combinações. Mesmo a gente não sabendo como ocorra essa formação. A gente não sabe exatamente como isso acontece. Exemplo é Deus. Fico aí pensando, os caras tentando entender Deus aí, né, mano? Nossa, umas cabecinhas assim umas cabecinhas de amendoim tentando entender o que é Deus. É uma coisa incrível. Mas, pô, mesmo cara aí da filosofia se apropria ali de um processo de regressão tentando explicar Deus. Ele vai dar em lugar nenhum, enfim, e acaba com teses muito imbecis. Tranquilos? Tranquilo? Deus é Deus. Inexplicável praticamente, né?
percepção, movimento. Por exemplo, percepção, nós percebemos ele. Os povos perceberam ele, desde os sumérios, né? 5.000 a.C., passando depois os egípcios, 4.000 a.C., depois ali os hebreus, né? 3.000 a.C., mas antes disso tudo, 10.000 a.C., os neandertais, né? Primeiros povos, já no seu espírito, porque o homem é formado de corpo, alma e espírito, 3 elementos diferentes, né? Já percebiam ali os animais. Já percebiam ali, os animais também, a estrutura do mundo, né? Mas já percebia Deus, já tinha ali, não um culto, né? Mas já tinha ali a sua espiritualidade. Beleza, pessoal? Uns depositavam no sol, outros depois nos animais, enfim, era a grandeza de Deus era mostrada na natureza e alguns adoravam até a natureza, né? E assim vai, e assim vai. Então Deus é uma percepção que está em movimento, é um devir, né? Está em movimento, é inexplicável, isso é evidente, né? É inexplicável, mas está evidente, né? Pela modificação tanto do mundo físico, né? Pela modificação do mundo também metafísico, lá no devir, né? Que é a passagem de um evento para o outro, num movimento de contrários, isso assim pelo menos para Heráclito, mas nós vemos no geral um movimento tanto psíquico quanto também espiritual das coisas, tá? Então Deus, ele é uma substância complexa, analisando assim. O exemplo Deus, pessoal, só para alguns aqui eu criei aqui em cima de modo, tá? Mas o exemplo Deus é do próprio John Locke, tá? O próprio John Locke. E aí eu falei, poxa, por que complexo? Porque vai misturar 2 simples, né? A primeira simples é a percepção, né? Deus, ele é percebido. Veja, eu não coloquei sentido, né? Deus, ele não é sentido, ele é percebido. Sensação de Deus, né? Eu acho meio... há um cunho religioso malicioso nisso, tá? Sentir Deus. Sentir Deus é meio, vamos dizer assim, extrapola um pouco, ao meu ver. Movimento, é evidente, todas as coisas que ele mesmo criou estão em movimento. Joia? E aí vem a relação, né? Relação que surge do confronto, da comparação e da analogia das ideias simples. Então, comparou, né? Surge do confronto, da comparação, da analogia, do confronto das ideias simples. Quando confronta isso tudo, né? Confrontando aquelas ideias simples, por exemplo, causa eu confrontando com efeito, né? Ali há uma ideia de tempo e espaço, né? Causa e efeito não, há um confronto dentro de causa e efeito do tempo, né? Do tempo aqui cronos, o tempo corrido, né? No relógio, ao espaço, um delta T com um delta S, né? Um delta T com um delta S se confrontando ali. Então esse confronto são as ideias complexas de relação, identidade e também no campo da moral. Exemplos aí do próprio John Locke. Vamos aí então a essa frase dele, lá do Ensaio Entendimento Humano. Os objetos externos fornecem à mente, as ideias das quais sensíveis. Então os objetos externos fornecem à mente o quê? As ideias das quais sensíveis, que são as diferentes percepções que produzem em nós, diferentes percepções que produzem em nós, e a mente fornece ao entendimento as ideias de suas próprias operações. A mente fornece ao entendimento as ideias de suas próprias operações. Percebe que a mente tem um trabalho separado na formação de ideias, percebe? E os objetos sensíveis vão fornecer, vão dar aquelas primeiras, né, percepções, vão dar aquele primeiro contato, e depois vem um trabalho da própria mente nessa formação, nesse completar o ciclo do conhecimento aqui nesse empirismo de Locke. Bom, vamos fazer essa questão de prova aí. Depois de tudo que tu viu, cara, ficou muito fácil isso, né?
Ele está falando aqui, ó, se não há na alma nenhuma ideia inata, se a alma é semelhante a um papel em branco, white paper, ou como traduziu os seus tradutores latinos, uma tábula rasa. E ele está perguntando a tábula rasa, ó, porque a tábula na qual nada está escrito e tudo vem a ser escrito posteriormente pelo quê? Pela experiência. Aí, pessoal, a aula inteira aí, ó. Se não há, pois, ideias inatas, o problema que se apresenta é o problema de qual sejam as origens das ideias, e por aí vai. Bom, ele está querendo aqui, de acordo aqui com Locke, né, respondeu a questão, se referia ao excerto. Excerto é pedaço de texto, né, sustentado filosoficamente que as ideias, a resposta aqui, né, pessoal, vamos já comentar cada uma, mas vai ser C, nasce da captação pelos sentidos do mundo que é exterior, tábula rasa, porque o homem nasce uma folha de papel em branco e os sentidos vão captar, né? Os sentidos vão captar as informações através do que? Através das experiências. Moleza. Vamos ver? Então as ideias para Locke, olha a letra O, são as condições a priori da experiência empírica? Não. São as condições. As ideias, elas vão ocorrer a posteriori. As ideias, né, a formação delas vai ocorrer a posteriori, né? A formação dela inteira vai ocorrer a posteriori e não a priori. Então, são as condições a priori da experiência empírica. Não, falso. Mascaram os verdadeiros interesses egoísticos. Nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver. Ideia com egoísmo, com empirismo. Meu Deus, o cara aqui pegou um caminho nessa universidade estadual completamente diferente. Surge no espírito por meio de intuição intelectual. Negativo, aqui vai ser Descartes, né? Surge no espírito, aqui vai ser racionalismo. Aqui é racionalismo. Racionalismo. Beleza? E tem origem em uma causa virtuosa que é Deus, nada a ver uma coisa com a outra. Então isso aqui está falso, isso aqui também está o quê? Falso. Mas elas nascem da captação pelos sentidos do mundo que exterior, beleza? As ideias não são condições, né? As ideias não são condições. Isso aqui está errado, né? A priori da experiência empírica. Não. As ideias não são condições a priori da experiência empírica. Naquele primeiro mapa que eu coloquei para você, que te colocou, olha aqui, ó, as ideias vêm depois, cara, no empirismo, ó, as ideias são formadas depois, aí depois vem a classificação, porque primeiro, né, primeiro vem a experiência, para só depois, em segundo, vem as ideias, beleza? Muito bem, pessoal, estamos aqui. Deixa eu só mostrar aqui para você, tá? O que eu falei para você aqui no começo da aula, né? É a apostila do tomo 1, do módulo 1. Você é nosso convidado a estar lá, comparecer e comprar, tá? A apostila do módulo 1, 100 questões autorais, de minha autoria, estão lá nessa apostila. E também 150 questões de provas de concurso estão lá também, beleza? Para quem vai fazer própria medicina ou escola militar, beleza, pessoal? Vai precisar aí se aperfeiçoar um pouco mais, estudar um pouco mais a filosofia para garantir aquelas questões que vão te colocar no páreo ali na nota, né? Nas faculdades que caem, né? Inclusive aí o Enem, nas faculdades que caem a filosofia ali para um concurso, para um cargo mais concorrido, direito, né? Medicina e por aí vai. Se você vai tentar essa carreira, né? Se você vai tentar essa carreira, ou uma escola militar, né? Academia Barro Branco, ali de São Paulo, que é oficial da Polícia Militar de São Paulo, tem também o Bombeiro do Paraná, né? O oficial do Corpo de Bombeiro, tem o oficial do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, que é a Academia Dom Pedro II. Então é isso aí, beleza? E esse material aqui é interessante. Você conhece alguém que quer dar os primeiros passos em matemática? Eu gravei esse mini curso aí, é bem baratinho, pode ir lá comprar. Se você quiser
Se você conhece alguém que quer estudar um conhecimento mais aprofundado aí sobre felicidade, bem e mal, intuição, amor e paixão, são grandes questões da filosofia. Depois viram outras. Pessoal, olha, não estou aqui vendendo felicidade não, tá? Não estou vendendo felicidade, não vou dar a origem do mal para você, tá legal? Nem o Agostinho, nem ninguém conseguiu dizer, tá legal? Eu não vou a origem do mal. Eu posso aqui, e durante o curso, é um curso aberto, tá? Num insight qualquer de comparação, de comunicação entre as épocas, entre os filósofos, eu posso ter a minha linha de opinião, de expressão e de formação filosófica, tá? E já está bem perto aqui no Bem e o Mal de sair essa, tá? E não estou vendendo felicidade para você não, muito pelo contrário, tá? Não vou ensinar você a ser um guru com a intuição, também não vou dar fórmulas de amor e paixão para você, não é isso não. Tem um bocado de marmelão, ramelão, né? Tem um bocado de ramelão, cara, né, estelionatário aí fornecendo essas paradas, beleza? Isso aqui não é o intuito nosso aqui não. O intuito aqui é examinar a felicidade, o bem e o mal, intuição e amor e paixão com teoria, com técnica, com teoria filosófica, utilizando os conhecimentos filosóficos, para o quê? Para você mesmo evoluir nisso. Isso serve num plano mediato, não imediato, não é para agora, mas num plano mediato de uma solidificação, de uma fundamentação. Primeiro você vai ter que assistir às aulas, né? Além de comprar, você tem que assistir às aulas. E com certeza isso vai melhorar esses campos aí de saber, esses campos aí de percepção de saber. Então, pessoal, não estou aqui vendendo aqui felicidade, intuição, amor e paixão não. Negativo. Valeu? Então você é o nosso convidado, está lá. Ficou aí uma informação, porra, comprei aqui para ser mais feliz. Comprei aqui pra saber a origem do mal. Não fode, mano. Porra, essa não é ideia não, pô. Beleza? Essa não é ideia não. Pô, tem um bocado de 7-1 vendendo isso aí. Tranquilo? Valeu. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Essa foi a aula de hoje. A aula de hoje foi a tábula rasa, né, de John Locke. Ficamos por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu. Foi bom ter você aqui. Muito obrigado.